Olá, muitas pessoas me mandaram uma decisão judicial da STJ na semana passada sobre um caso de um cirurgião que foi absolvido, vamos dizer assim, que foi julgado improcedente, né, com a reclamação contra ele num caso de erro médico, né, foi condenado só o anestesista. Primeiro eu quero agradecer você que me manda as decisões judiciais. Se você vê alguma coisa interessante e tal, pode me mandar, pode mandar lá pelo meu canal no Instagram, que com certeza eu leio, e se for um caso bem interessante eu vou fazer um vídeo, vou comentar, porque a gente sempre aprende com esses casos práticos, então vamos ficar de anteninha ligada, porque é uma forma bem interessante da gente ver a importância do seguro na prática. Mas eles podem estar pensando, ué, a importância do seguro na prática, se o cirurgião médico não foi condenado? Já vou te explicar o porquê disso tudo, e esse é um dos melhores argumentos para você vender um seguro de RC profissional médico. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que você receba a informação toda vez que eu postar um vídeo novo. Aqui eu só posto vídeo sobre seguro de responsabilidade, né, de E&O, o E&O que é o RC profissional, Cyber RC geral, então são vários casos para você aprender na prática como funciona o seguro. Então vamos lá, o que aconteceu nessa situação? A paciente foi fazer uma cirurgia nas mamas e ela teve um problema respiratório durante a cirurgia, e isso fez com que ela ficasse somente com as funções vitais, né? Provavelmente ficou aí em estado vegetativo após a cirurgia. A família processou o anestesista e o médico cirurgião, né, pelo erro médico, né, afinal de contas, aconteceu algo ali, né, fora do esperado, e de acordo com a perícia, realmente houve negligência médica, porque não basta que a pessoa tenha sofrido um dano, né, quando a gente está processando um médico, um profissional liberal, existem riscos, né, naquela cirurgia. Às vezes, aquela sequela faz parte do risco. E por mais que os médicos tivessem feito tudo certinho, a pessoa ainda assim poderia ter a sequela. Mas nesse caso, parece que realmente ficou configurado erro médico, né, pela perícia. Então, o médico anestesista foi condenado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse caso é que o médico anestesista foi condenado conforme decisão do STJ, mas o médico cirurgião também foi processado. E ele teve de se defender até o STJ. Para você entender qual é o custo disso, quando uma pessoa é processada, a primeira etapa, né, é o juiz singular, que a gente chama, né, a primeira instância. Então vai ser o juiz que vai julgar, né, de acordo com a convicção dele, com base nas provas, na perícia, se houve erro ou não e se deve indenizar, né? E isso o advogado vai cobrar honorários para te defender em primeira instância, né? Então, nesse primeiro momento, o advogado vai cobrar um valor para defender você. No caso, o médico. Aí, o juiz teve uma decisão. Mesmo que a decisão seja favorável para o médico, a família recorre dessa decisão. Não, peraí, eu entendo que ele deve sim pagar, ele errou e tal. E aí, quando alguém recorre, como uma das partes recorre, a outra parte também vai precisar recorrer, né, para reiterar ali a defesa dela e tudo mais, para apontar, para retrucar ali o que foi falado e etc. E aí ele vai pagar de novo o advogado para recorrer, né? Que agora é uma outra etapa. Poderia ninguém ter recorrido e ter morrido ali na primeira instância. Mas é até comum que a parte que perde recorra. Então o advogado vai lá, independente dele já ter ganho na primeira etapa, tudo pode mudar na segunda etapa, né? Que é na segunda instância. Então ele vai cobrar honorários de novo. Então o médico vai pagar de novo. Beleza. Aí teve a decisão do tribunal, que a gente chama, né? Que aí chama acórdão, não é sentença, a sentença é do juiz. Agora o acórdão, que é um colegiado de desembargadores que decidiram se houve erro ou não houve e se deve indenizar. Não bastasse essa decisão de segunda instância, ainda houve recurso para uma terceira instância, que foi o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E aí, de novo, o médico teve de pagar honorários, teve de pagar o advogado dele para ele se defender no STJ. Então, ele teve de pagar 3 vezes para provar que não errou. Além do advogado, também tem as custas judiciais. Toda vez que você recorre, você precisa pagar essas custas. Tem a perícia, enfim, tem as demais custas do processo.
Então, esse médico cirurgião, que pelo entendimento do STJ não tem responsabilidade porque houve erro somente do anestesista, o erro foi isolado do médico anestesista, então só o anestesista tem o dever de indenizar, né? Porque o erro foi exclusivamente dele que causou esse dano na paciente. O médico cirurgião, então com ele não aconteceu nada, né? Tranquilo, né? Com ele nem seria argumento para ele contratar a pólice, né? Seria argumento para o anestesista, nada disso. Mais ainda para o médico cirurgião, porque veja, ele não errou. Ele não errou. E ainda assim ele teve de se defender até o STJ. Ele teve de contratar advogado, ele teve de pagar custas judiciais, ele teve um prejuízo. E pela complexidade dessa ação, eu diria para você que ele deve ter gastado pelo menos 100 mil reais com advogado. Então é um valor muito alto. Então imagina você chegar para um médico e falar assim, olha o caso desse médico cirurgião, ele não errou. Ele foi zeloso, ele foi prudente, ele foi diligente, assim como o doutor é na sua clínica médica, e ainda assim não tá livre de alguém falar, não, peraí, eu acho que você errou também, eu acho que você é culpado pelo que aconteceu, então você vai ter de indenizar e te processar, mesmo que você não erre. Então, olha a importância do seguro. Por mais que eu seja cauteloso, eu não estou livre desse risco. Eu não estou livre de ter de vender um carro, de ter de vender a minha casa na praia, de ter de tirar o dinheiro que eu estou guardando para minha aposentadoria, de eu ter de pegar o dinheiro que eu estou guardando para o intercâmbio dos meus filhos, de eu ficar anos sem poder fazer uma viagem, porque eu tive de gastar todo esse dinheiro com advogado e custas judiciais, sendo que por um valor mínimo, né, muito pequeno, um investimento mínimo, eu poderia estar protegido dessa situação e não precisaria me preocupar com isso, não ia ter perda patrimonial, não ia abalar minhas férias, não ia ter de vender o carro da esposa, o carro do marido e etc. Não ia ter esse abalo na minha família por algo que eu não errei. Então veja como esse caso é muito importante para mostrar a importância do seguro para quem não erra. Que isso é uma das maiores objeções. Às vezes você vai oferecer o seguro para o médico, ele fala, mas eu não erro, eu não preciso do seguro. Tá bom, mas não precisa errar. Seria ótima a vida se o fato da gente fazer tudo certinho já fosse garantia de que a gente não vai ter problema nenhum. Infelizmente não é assim que funciona. Esse caso é a prova disso. Foi até o STJ. Tem muita situação que para, né, no próprio Tribunal de Justiça, na segunda instância. Mas esse caso foi até a terceira. Então a conta saiu cara. E mesmo que parasse na segunda instância, ele também teria gastado aí um bom valor para poder se defender. Então aqui tanto o anestesista, você pode abordar, né, a pessoa do que seria o anestesista para falar a importância do seguro, quanto o cirurgião. Mas o que eu acho mais bacana é justamente você usar esse argumento de que quem não erra também tem risco, porque é muito mais suave, é muito mais amigável, é muito mais convidativo, né? A conversa fica muito mais fluida, né? De você falar que ele não erra e mesmo assim ele pode ser processado, do que você falar assim, ninguém é perfeito, né? Todo mundo pode errar, é um pouco mais agressivo, é um pouco mais incômodo, né? E médico a gente sabe que é vaidoso, assim como advogado também. Então, são profissões que de repente não é muito bacana a gente falar que eles podem errar, né? É muito melhor você falar que mesmo que ele não erre, ele pode ser processado e vai ter um baita prejuízo. E esse caso mostra que é verdade. Inclusive, lá no banco de exemplos do Venda Seguro lá, que é fechado para os alunos, tem vários casos de que o médico não errou e foi processado, o dentista também, e é justamente nesse caso que você consegue ali tocar o coraçãozinho do médico e ver que, opa, eu não quero colocar minha família em risco, então aonde que eu assino para contratar esse seguro? E se você quer saber mais sobre o seguro de responsabilidade civil profissional, como é para quem vender, quais são as estratégias, quais são os argumentos, semana que vem, segunda, terça e quarta-feira, semana do RC Profissional. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever, já ativa o alarme, participe, vai ser gratuito. Você vai aprender tudo o que você precisa para começar a vender as suas primeiras apólices de RC Profissional. Te espero lá, hein?